Oi, galera do oitavo ano, tudo certo? E aí, vamos dar continuidade, vamos descobrir de fato como é que o Brasil se tornou independente de Portugal? Bem, vamos começar. Só que para isso a gente tem que lembrar algumas informações que a gente já tratou na última aula, tá? Mas apenas relembrando essas informações. Aqui o nosso slide, estou colocando aqui o bicho grande para a gente já dar início, ok? Então vamos lá, vamos recordar, porque recordar é viver. A gente estava observando, por exemplo, o seguinte: para estudar a independência do Brasil, é necessário a gente retomar uma informação importante, que foi a vinda da família real portuguesa para o Brasil. E essa vinda da família, da corte inteira, né, para o Brasil, tem um motivo. O motivo está ali, as invasões napoleônicas, né? O Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental para enfraquecer a Inglaterra, que a gente observou, lembra lá? E o governante de Portugal, o príncipe regente Dom João, ele, por um lado, tinha ali a pressão dos ingleses, que eram aliados comerciais de Portugal há anos, e, por outro lado, ele tinha um medo ali da invasão de Napoleão Bonaparte. E a solução encontrada pelo príncipe regente foi fugir com toda a corte, toda a finança para o Brasil. A fuga aconteceu, né, no dia 29 de novembro de 1807, em que 55 navios portugueses, carregando toda a corte, 16 mil pessoas, né, junto de documentos, de riquezas dos cofres públicos, fogem para o Brasil com auxílio dos ingleses, né, com apoio dos ingleses. É óbvio que essa fuga, né, ela significou também abandonar a população portuguesa continental europeia, né? Eles deixaram os portugueses por lá e correram para cá para se proteger de Napoleão Bonaparte. Bem, ao chegar aqui no Brasil, no ano seguinte, em 1808, o Dom João VI ele decreta, né, a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. E observando esse slide, a gente pode perceber que esse decreto ele permitiu que o Brasil se tornasse, né, realizasse comércio com essas nações amigas. Obviamente a Inglaterra estava pagando os custos da viagem, né, abrindo os portos brasileiros. Isso significou, olha ali a segunda etapa, o fim do monopólio comercial. Na prática, o Brasil deixava de seguir o pacto colonial. No pacto estava estabelecido lá o monopólio, o Brasil só podia comprar de Portugal. Com a abertura dos portos, o Brasil poderia comprar, além de Portugal, também dos ingleses e de outros países que eram aliados de Portugal. E a partir dessa situação, lá em 1808, é que a gente percebe de fato que a emancipação do Brasil, a emancipação política, ela começou a ser construída. A gente não pode dizer que o Brasil ele foi emancipado só lá em 1822. Não, a partir de 1808, com o fim do monopólio comercial, a gente percebe que aos poucos, né, o Brasil inicia esse processo de emancipação. Bem, sobre as mudanças políticas e econômicas que a presença da corte portuguesa aqui nos trópicos, né, trouxe para o Brasil, a gente viu lá foram fundados uma série de coisas para modernizar o Rio de Janeiro, desde Banco do Brasil, bibliotecas, Jardim Botânico, Imprensa Régia, o Teatro São João também é criado a Academia Militar, Observatório Astronômico e cursos superiores de Direito e Medicina. Mas também a presença, né, dos portugueses aqui fez serem criados os chamados Tratados de 1810, que foram tratados firmados entre Portugal, com Dom João VI, e a Inglaterra. Tratado de paz e amizade que garantia taxas alfandegárias melhores para os ingleses. Os ingleses pagavam menos impostos para vender seus produtos aqui do que os próprios portugueses, né? Os tratados de comércio e navegação foram firmados a partir de então. Bem, e a gente fechou a última aula percebendo que o Brasil, né, para conter as revoltas da elite, né, brasileira, o Dom João VI, príncipe regente, ele eleva a categoria do Brasil de colônia para Reino Unido. E o Reino de Portugal passa a ser chamado, então, Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, ok? Bem, a partir de então, a gente vai perceber, né, que a situação do Brasil como colônia, né, está deixado para trás e agora o Brasil caminha para se tornar um império independente. Okay? Entretanto, nos primeiros anos do século XIX, vai acontecer uma grande e uma importante manifestação contra a presença de Dom João e a corte aqui no Brasil. Bem, mas para explicar isso, a gente precisa recuperar algumas informações.
Além dos portugueses que estavam insatisfeitos com a presença da coroa da corte aqui no Brasil, tá? Com o Brasil sendo elevado à categoria de Reino Unido, tá? A região norte do país, né, os habitantes da região norte, que hoje é o Nordeste, na época era chamado só de Norte, tá? Também estavam insatisfeitos com a posição central, né, do Brasil ser o Rio de Janeiro. Tá? E essa região Nordeste, portanto, do reino, começou então a se sentir extremamente prejudicado. Tá? Vale a gente lembrar que um desses estados, uma dessas províncias, já tinha um histórico de insatisfação contra a coroa portuguesa, tá? Que é o estado de Pernambuco. Olha o slide, por favor. Desde o século XVIII, havia episódios de oposição ao controle metropolitano português na região de Pernambuco. A coroa, se fixando no Rio de Janeiro, fez-se intensificar ainda mais o descontentamento popular. Por isso, nos primeiros anos, né, na segunda década do século XIX, houve um aumento de imposto para as províncias, no caso, para que se custeasse a vida da coroa portuguesa no Rio de Janeiro. E apesar de pagarem mais impostos, né, esses habitantes, eles não percebiam o retorno dessas taxas, desses impostos, na forma de benfeitorias. Tá? Isso fez com que o descontentamento ficasse muito, mas muito alto. E para piorar ainda mais a situação, na capitania, ou melhor, na província de Pernambuco, né, passou a ter uma série de dificuldades econômicas, os habitantes tiveram uma série de dificuldades econômicas por causa da queda no preço do açúcar e do algodão, e também o aumento do valor dos escravizados. Diante dessa crise financeira, com aumento de impostos e um histórico de insatisfação contra a coroa portuguesa, se criou no estado de Pernambuco uma revolução. Insatisfeitos, né, diversos grupos sociais se mobilizaram contra o controle português na província de Pernambuco. Comerciantes, militares, membros do clero, grandes proprietários, juízes, artesãos e homens livres, todos eles se juntaram contra o governo português. E esse grupo tinha uma clara influência das ideias iluministas e também dos movimentos de libertação, tá, da América Latina. Aquele conteúdo que a gente vinha estudando na outra aula. Tá? As independências de outras regiões acabaram impulsionando também a Revolução Pernambucana. Os revoltosos tomaram a cidade de Recife no dia 6 de março de 1817. Fundaram ali uma república e também um governo provisório. Mas é óbvio que o governo português não deixou barato. Ainda mais que os portugueses não estavam lá em Portugal, estavam no Rio de Janeiro, tá? E organizaram ali uma reação muito intensa e brutal. As tropas lusitanas, né, se organizaram no Rio de Janeiro e recolheram ali cerca de 8.000 homens. Deslocaram esses indivíduos do Rio de Janeiro até Recife, em Pernambuco, para frear a Revolução. Por terem muitos combatentes, os rebeldes, né, rapidamente foram controlados, foram dominados e foram brutalmente punidos. E a Revolução Pernambucana, assim, chegou ao seu fim. Sobre a sociedade colonial desse período, dá para a gente perceber que o Rio de Janeiro ele acabou atravessando um período assim, de mudanças estruturais e estéticas muito grandes. Um dos exemplos que a gente pode perceber é em relação ao comportamento. Alguns espaços públicos que não eram frequentados por mulheres passaram a ser frequentados com a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Alguns hábitos europeus também foram incorporados, adotados no Rio de Janeiro, como, por exemplo, o uso de roupas de lã. Mas pensa bem, usar roupa de lã no calor de 40 graus do verão carioca. Faz muito sentido, né? Algo muito esperto. Meu Deus. Bem, as campanhas de incentivo à imigração europeia também foram feitas durante esse período da presença da família real portuguesa no Brasil. Isso porque houve um desenvolvimento da economia, mas começou a se faltar mão de obra, tá? Principalmente mão de obra especializada para desempenhar funções burocráticas, administrativas. Por causa disso, Dom João incentivou que famílias europeias, né, viessem para cá. Até mesmo uma missão artística, a missão francesa, foi encomendada para que viessem aqui e, no caso, retratassem esse cotidiano, né, dos trópicos, do Brasil. Bem,
a confluência, né, no Rio de Janeiro, ou seja, a reunião no Rio de Janeiro dessas imigrações vindas de várias partes do mundo, fez existir ali uma mistura entre africanos escravizados, europeus, né, que vieram para habitar essa região como livres, e até mesmo alguns poucos, mas alguns asiáticos. Ora, esses grupos viviam, né, em relativa harmonia, em outros momentos não. Teve também bastante confusão. A presença de africanos escravizados era o que mais chamava atenção ao olhar europeu, né? Era muita gente, tá, que estava ali na condição de escravo. Tanto que a região portuária, uma região mais presente ali de trabalhadores, era conhecida, né, como Pequena África, em virtude da presença grande de africanos que viviam ali trabalhando. Entre os anos de 1801 e 1850, mais de 200 mil africanos foram trazidos para o Brasil, infelizmente, na condição de escravizado. Uma das razões para isso acontecer também foi a independência de São Domingos, o Haiti, tá? Que fez com que as indústrias aqui da nossa região de açúcar e de algodão, tá? E também de exploração, a região de exploração do trabalho cativo, do trabalho escravizado, ficassem mais aquecidos, né? Comercializassem mais. Entretanto, a elite, né, carioca, tinha muito medo que essa presença grande de africanos aqui estimulasse uma revolta desses trabalhadores escravizados, né? Uma revolta parecida com aquilo que tinha acontecido no Haiti e a gente viu em aulas passadas. Bem, mas diante desse contexto todo, tá, de desenvolvimento do Brasil, mas não desenvolvimento social, que para quem era escravizado continua a mesma porcaria, tá? A gente percebe que o Brasil ele começou a conquistar alguma autonomia política, enquanto o país Portugal, lá europeu, começou a perder controle sobre o território ultramarino, ou seja, perder controle sobre o Brasil e outras colônias. Tá? Os tratados de 1810 foram ainda piores para os portugueses, porque prejudicaram a indústria portuguesa. Os portugueses pagavam mais imposto do que os ingleses, né, para comercializar aqui no Brasil. E também não existia previsão alguma de que a coroa portuguesa investisse em territórios europeus, somente previsões para investir aqui no Brasil. Isso fez com que lá na cidade do Porto, tá, em Portugal, se formasse uma revolução, a chamada Revolução Liberal do Porto. O liberalismo na Europa ganhava força, aquela vertente política que contrariava o poder absolutista, que dizia que na economia o Estado tinha que ter mãos invisíveis, né, um Estado mínimo com pouca alteração. E no caso, em 1820, Portugal, né, na cidade do Porto, se mobilizou, tá? As pessoas se mobilizaram e decidiram produzir ali uma revolução liberal. Nessa revolução liberal, eles exigiam duas coisas. A primeira coisa era o retorno imediato de toda a família real portuguesa para Portugal. Queriam um retorno imediato. E a segunda era a elaboração de uma constituição que passaria a limitar os poderes do rei. A partir desse momento, isso gerou, essa mobilização lá na Europa, gerou também uma mobilização aqui no Brasil. Tá? Por quê? Em 1821, lá na cidade do Porto, as cortes, ou seja, os deputados eleitos, né, de Portugal, se reuniram, tá, para dar início, então, a uma constituinte, para escrever a Constituição. Dom João foi convocado para comparecer a essa reunião. E ele disse que não iria e que ele mandaria, no caso, Dom Pedro I seria nomeado para representar ele na Assembleia. Isso gerou uma revolta tão grande do exército português, lá em Portugal, mas aqui também no Brasil, no Rio de Janeiro, que Dom João teve que voltar atrás, tá? E com medo, temendo perder o reino português, tá? De vez, né? Desaparecer a monarquia absolutista, a monarquia constituinte, né? E não ter monarquia alguma mais para ele. Em 1821, Dom João VI, o príncipe regente, ele decide, né, retornar ao trono português lá em Portugal e se vê obrigado também a deixar o seu filho Dom Pedro, né, aqui no Brasil. Por quê? É porque ele temia que ao voltar para Portugal, o Brasil, né, se tornasse independente pela elite brasileira. Então ele deixa o seu filho aqui, o príncipe regente Dom Pedro, tá? Bem,
Junto com Dom João VI, voltam para Portugal 4.000 portugueses, um número bem menor do que aqueles que aportaram aqui em 1808. Chegando lá em Portugal, as cortes elas exigiram a retomada das relações coloniais. Presta bastante atenção nisso, porque essa é a parte mais importante da aula de hoje, ok? Quando retorna Dom João VI, tá, as cortes portuguesas decidem que o Brasil deveria voltar à condição de colônia. Exigiam a recolonização do Brasil. Isso significava dizer a revogação de todas as medidas adotadas na ex-colônia, tá? Todos os tratados, que Dom Pedro, né, o príncipe que ficou aqui no Brasil, também voltasse para Portugal e que acabaria, no caso, a atuação dele aqui no Brasil como regente, ou seja, que o Brasil voltasse a obedecer às ordens que vinham lá de Portugal. Bem, acho que era um caminho sem volta. A partir desse momento, tá, ou o Brasil continuava pertencendo a Portugal enquanto colônia e não Reino Unido, tá, ou o Brasil se impunha como um país independente, emancipado. Bem, no Brasil, essa situação toda, né, essa tentativa de recolonização, acabou ampliando as rivalidades entre os habitantes aqui do Brasil, tá? Entre os brasileiros e os portugueses, tá? Dom João, ele se negava a permitir que os colonos aqui, os brasileiros, ocupassem cargos de destaque na administração, tá? E isso acabava gerando uma revolta entre os brasileiros. Para conter essa revolta dos brasileiros, o que o Dom João fazia? Ele entregava cargos, títulos de nobreza para esses brasileiros. E quando ele fazia isso, os portugueses ficavam revoltados, porque brasileiros não podiam ser nobres assim do dia para a noite. Bem, a confusão era tão grande, o enfrentamento era tão grande, que os portugueses queriam, no caso, que o Brasil continuasse mantendo os laços com a terra natal, com Portugal, enquanto os brasileiros, principalmente aqueles beneficiados com as mudanças da corte portuguesa aqui no Brasil, desejavam que acontecesse de fato a independência e que os portugueses fossem expulsos, tá, do país. Esses brasileiros favoráveis, então, à independência fizeram o seguinte: elaboraram uma petição e entregaram a Dom Pedro, tá, pedindo para que ele permanecesse ao Brasil, que ele não aceitasse as imposições da corte portuguesa, tá, e ficasse por aqui e promovesse a independência. Em janeiro de 1822, Dom Pedro, ao receber essa petição, ele fez o seguinte, tá? Ele declarou a todos aqui que ele iria permanecer no Brasil e que qualquer medida de punição por parte de Portugal a essa decisão não seria mais tolerada. Alguns até contam que Dom Pedro, ao ver a petição, leu, tá? E disse o seguinte: se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, eu estou pronto. Diga ao povo que fico. Fico no Brasil e não retorno para Portugal. Em termos mais práticos, nós podemos dizer que esse janeiro de 1822 significou já praticamente a independência do Brasil, porque Dom Pedro agora se colocava ao lado da elite brasileira e dos interesses da elite brasileira e não mais ao lado das cortes portuguesas, tá? Dom Pedro passaria, a partir dessa data, a liderar um processo de independência, sem revoltas populares e sem revoltas liberais, ok? Ou seja, uma independência que não alterasse o quadro político do Brasil. A independência aconteceu, mas atenção, nada mudou. O Brasil continuou vivendo num sistema monárquico, continuou tendo escravidão, continuou até tendo um rei português, ou melhor, um imperador, chamado Dom Pedro I. Essa imagem aqui descreve o dia do fico, Dom Pedro contando ao povo brasileiro que ele ia ficar. Acredito que não tinha tanta gente assim não, viu? Acho que era uma coisa assim, bem menos glamourosa do que foi retratado. Mas é que alguns pintores, né, eles eram aconselhados a pintar o evento assim com muito mais imponência, muito mais glamour do que o que de fato aconteceu. Após o dia do fico, né, em que, na prática, o Brasil já estava independente, Dom Pedro fez o seguinte: ele convocou uma Assembleia Constituinte. Já que o Brasil era um país que não tolerava as leis portuguesas, precisava ter o Brasil as suas próprias leis, a sua própria Constituição. E começou, então, a mobilizar, né, esses políticos para produzirem, né, a Constituição do Brasil. Entretanto,
no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I estava retornando de uma viagem que ele fez a São Paulo. Então, ele estava saindo de São Paulo, estava voltando para o Rio de Janeiro. E no meio do caminho, ele recebeu várias cartas, todas elas vindas de Lisboa. As cartas lhe tiravam o poder e exigiam seu retorno imediato a Portugal. Dom Pedro leu na viagem, de volta, se negou a retornar, né, até aconselhou lá os seus funcionários, seus empregados a escreverem uma carta dizendo que ele não iria retornar e reafirmou que o contato entre o Brasil e Portugal estava rompido, ou seja, o Brasil era uma nação independente. Fora isso, não aconteceu mais nada, tá? No dia 1º de dezembro, finalmente, Dom Pedro I é coroado imperador do Brasil. Tá, mas cadê o glamour dessa imagem? Não é? Cadê, por exemplo, ali os cavalos, né? A mobilização, o independência ou morte, o brado retumbante? Aonde está? Que nem fala lá na música do japonês. Lembra a música do japonês? Bem, pessoal, o que eu posso dizer sobre esse fenômeno, tá? Essa pintura do Pedro Américo é que ela não retrata de fato o que aconteceu, ok? Isso porque ela foi pintada mais de 60 anos depois do dia 7 de setembro de 1822. Aliás, Pedro Américo ele sequer tinha nascido quando esse evento aconteceu. Se você procurar informações sobre essa obra aqui, né, do Pedro Américo, você vai perceber, por exemplo, lá o seguinte, que foi uma obra encomendada para celebrar a independência, que ela se inspirou em um quadro americano também tratando de um evento importante da história dos Estados Unidos, ok? E, na verdade, o evento do 7 de setembro ele não se deu exatamente como descrito no hino nacional ou descrito, por exemplo, né, no hino da independência, ou até mesmo na pintura de Pedro Américo. O que de fato teria acontecido é que Dom Pedro tinha feito uma viagem, né, até Santos, que lá ele teve uma série de problemas com sua amante, Domitila do Amaral, teve problemas, por exemplo, até mesmo com a alimentação, tá? Teve problemas contra a imprensa da região e ele retornou não montado a cavalo, mas montado em jegues, né, em animais, em burros, né, em animais menos imponentes, e que ele estava passando mal de saúde, tá? Pelo menos essa é a descrição que quem acompanhava ele na comitiva ali, que tinha 3, 4, 5 homens, né, é que ele estava passando mal e ele parou nas margens do rio Ipiranga para tentar se aliviar. Sim, se aliviar, quebrar o corpo, dar aquela cagada. E quando ele estava ali parado nas margens do rio Ipiranga, chegou o mensageiro com as cartas de Portugal, ele leu, jogou ela no chão, pisou nas cartas, tá? Ajeitou depois o uniforme, respirou fundo e falou assim, ó, tá feita a independência do Brasil. Nada mais que isso. Esse glamour todo está associado, no caso, a uma cultura histórica produzida, tá? De forma intencional, para mostrar esse evento de uma forma muito maior do que o que de fato aconteceu. Porque a gente viu, na prática, pouco ou nada mudou. O Brasil continuou sendo uma monarquia, continuou tendo escravidão, continuou dando poder às elites. E, aliás, que independência é essa, tá? Cujo imperador é português? Pois é. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tá? Segue junto atividades para vocês resolverem. Se tiverem dúvida, por favor, conversem comigo, manda aquela mensagem, combinado? Na semana que vem é aula sincrônica, então a gente vai se ver se capricha, escova os dentes para me ver, ok? Um beijo e até a nossa próxima aula.